Caríssimos, caríssimos, sejam muito bem-vindos aqui com vocês, Thiago Sferman, advogado criminalista e professor da sua disciplina de processo penal aqui para PCDF, tá bom, meu filho? Vamos lá. E agora, professor? E agora? Eu tô estudando, professor, tô afim, eu vou passar nesse negócio. Tá, mas vamos cumprir a pauta aqui. O seu edital é enxuto em processo penal, então você tem que dominar esses elementos. Você tem que lembrar da Lei 3.964, 2019, que é o pacote anticrime, não vamos deixar isso de fora. Então a primeira coisa que eu vou fazer com você é dizer onde é que você está. Você está no assunto prisões. E sobre prisões, nós já falamos que existem duas modalidades, prisão depois do trânsito em julgado, prisão antes do trânsito em julgado, e que essas modalidades de prisões antes do trânsito em julgado têm nomenclaturas, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Para você, o que cai mesmo de acordo com o edital, é a prisão em flagrante e a prisão preventiva. E daí mostrei diversos aspectos da prisão em flagrante. Tá bom? Muitos aspectos, inclusive minúcias, nós vamos ver através de questões ali ao final, enfim, vamos perceber isso. E o que eu quero agora? Eu quero estudar com você a prisão preventiva, mas para estudar a prisão preventiva, vamos aqui para o nosso resumão, né? O que foi que a gente estudou até agora? Então, olha só, pequeno, nós estudamos primeiramente o inquérito policial. Sobre inquérito policial, eu falei para você do conceito. Dentro do conceito de inquérito policial, nós podemos fazer uma derivação, que seriam as características. Mais à frente, nós falamos também do início do inquérito policial. Sobre início do inquérito policial, nós vimos também notícia, crimes. Foi isso? Notícia, crimes. Olha só. Além disso, nós vimos os prazos. E cuidado com o prazo do réu preso, pacote anticrime, aquela ampliação até 15 dias, o que faz um prazo total de 25 dias, Lei 3.964. Ponto. Cuidado com essa droga. Além disso, você viu também o fim do inquérito policial e a questão que diz respeito ao arquivamento. Mas não foi só isso. Eu falei para você sobre uma série de súmulas vinculantes ou não, do STF e do STJ, que dizem respeito aí, por favor, ao inquérito policial. E pedi um cuidado para vocês durante o nosso curso. Falei, meu caro, sobre inquérito policial, muito cuidado com esse início. Porque como forma de iniciar o inquérito policial, nós temos também a queixa e a representação. No seu edital, não aparece ação penal. E daí deixa eu te mostrar. Se não aparece ação penal, quer dizer que você estuda aqui praticamente as disposições preliminares. Olha o que você está vendo aí. Disposições preliminares, que nós ainda vamos verificar. Além das disposições preliminares que eu estou colocando para você, que vai até o artigo 3º F, você tem aqui o inquérito policial. No inquérito policial, você estuda os seguintes dispositivos. Olha só. Professor, mas eu não vou para a ação penal. Não, primeiro escuta, filho. Primeiro escuta. Quando você chegar no final, no 23 aqui, ó, do inquérito policial, encerra. Todavia, o assunto inquérito policial e seu início demanda conhecimento do que vem a ser a queixa-crime. E demanda conhecimento do que vem a ser a representação como formas de início. Olha para cá. Porque para iniciar a droga do inquérito policial, por meio da queixa-crime, você precisa saber o prazo decadencial da queixa-crime, que é de 6 meses. Pode ter uma questão articulada nesse sentido. E daí? Se esvaziou-se a questão dos 6 meses, tecnicamente não vai poder ser feita a queixa. Se não é feita a queixa, não pode ser feita a investigação, porque houve a decadência. E esses 6 meses conta-se da data em que você sabe quem é o autor do fato. Ponto. Esse mesmo raciocínio aplica-se para a representação. E daí você tem que tomar cuidado com algumas peculiaridades. Se estamos falando de queixa, nós temos que saber quem são os legitimados. Se estamos falando de representação, nós temos que saber quem são os legitimados. Quem que é o legitimado? É a vítima.
É a vítima, pode ser o representante legal da vítima, se for menor, doente mental. Na falta do representante curador especial, aquela questão. Agora, se houver morte da vítima, por exemplo, na queixa, exceto a queixa personalíssima, se houver morte da vítima, exceto na queixa personalíssima, na ação penal privada personalíssima, nós teremos pessoas que vão assumir o lugar da vítima. O cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão, sendo encampado inclusive pelos tribunais superiores, a questão do companheiro, ponto. É fácil. Existe um prazo para essa pessoa assumir? Existe. Existe. Caso eles não assumam, vai acontecer o quê? A perempção dentro do prazo legal. Então são contornos, assim, que vocês têm que saber minimamente. Esses aspectos mais, como é que eu vou dizer para você, mais adequados, sabe, mais minuciosos, nós vamos ver por meio de questões. Mas você precisa saber esse conteúdo. Não está no edital ação penal, cala a boca. Acabei de te mostrar, olha aqui, olha para a tela, filho. Olha para a tela, joga na tela. Olha só, meu filho, queixa e representação tá aí para você. É para você saber sobre esse conteúdo, beleza? Saímos desse conteúdo, estamos aqui no conteúdo de prisões. Dentro de prisões, eu fiz com você uma introdução. Olha só, fiz uma introdução. Além dessa introdução, eu falei para você sobre modalidades. Modalidades. E dentro dessas modalidades, eu falei do flagrante, falei dessa questão do flagrante nas espécies de crimes, ou na verdade, para sermos mais amplos, infrações. Falamos ali do que diz respeito a TCO versus inquérito, né? Falamos mais. No flagrante, as espécies. Ditamos algumas controvérsias e separamos eles entre flagrantes permitidos versus não permitidos. Foi isso que nós fizemos. E agora, professor? E agora vamos para a prisão preventiva. Nesse cenário de irmos para a prisão preventiva, a primeira coisa que você vai imaginar é aquele procedimento que outrora eu falei do flagrante. Lembra que eu falei sobre cumprimento de mandado? Quando uma prisão vai ser cumprida com mandado? Pois é, se essa prisão tiver mandado, ou é preventiva ou ela é temporária. Nesse contexto, você sabe que ela pode ser realizada qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar do território nacional. Que se você prender a pessoa em outro território, você vai ter que apresentar ela para a autoridade daquele território. Isso é fácil, né? Fácil. E você sabe que tem uma limitação para isso. A casa, porque a casa passa a ser asilo inviolável durante a noite. Você sabe também, quando a pessoa é presa, ela é levada à audiência de custódia, dentro ali do prazo de 24 horas. E nessa audiência, nós poderíamos relaxar uma prisão ilegal, nós poderíamos obter, presta muita atenção, uma liberdade provisória, caso não tenhamos os requisitos da preventiva, ou diante dos requisitos da preventiva, você não vai aplicar a preventiva imediatamente, você vai olhar se é possível as medidas cautelares diversas da prisão. Último caso seria a prisão preventiva. O que você já sabe sobre a prisão preventiva? Bem, professor, eu sei que essa prisão preventiva, ela não é decretada de ofício pelo magistrado, porque isso significaria uma quebra do sistema acusatório. O magistrado precisa ser provocado, seja pelo delegado, seja pelo Ministério Público. Então, nós teríamos, de certo modo, requerimento ou representação. Representação do delegado, requerimento do Ministério Público, para que o juiz decidisse em prol de uma prisão preventiva. A prisão preventiva, ela também não tem prazo. Estou te falando características normais, fáceis. E a prisão preventiva, ela pode ocorrer tanto ao tempo do inquérito policial, quanto ao tempo da ação penal. Então veja, convenhamos, é uma prisão fácil de ser constatada. Então você precisa de um requerimento, uma representação do delegado, requerimento do Ministério Público. A partir do momento em que o juiz fizer a análise desse requerimento, presta atenção, ele precisa saber, e nós todos já sabemos, que essa prisão não tem prazo. E mais do que isso, além dela não ter prazo, ela pode ser decretada tanto ao tempo do inquérito quanto da ação penal. Mas vem comigo e vamos estudar. Olha só. Primeira coisa, prisão preventiva, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva. Ouça bem o que eu vou te falar.
Prisão preventiva, professor, decretada pelo juiz. Ela vai ser decretada pelo juiz. Mas ela só vai ser decretada pelo juiz, presta atenção, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Veja, senhores, que estas duas figuras, por si só, não são as únicas. Por quê? Porque é possível também requerimento do próprio querelante ou ainda do assistente da acusação. Aquele cara que é da iniciativa privada, né, e que está atuando junto ali com o Ministério Público. Ponto. Fator inicial é esse. Além disso, percebam comigo, senhores caríssimos, que essa prisão preventiva poderá ser decretada. Agora vem aqui, vamos separar. Por que ocorreria a decretação da prisão preventiva? Ela ocorre a partir das seguintes balizas que são consideradas fundamentos. Fumus comissi delicti e periculo libertatis. Por enquanto eu não quero te falar do terceiro. Calma, tem inovações. Vou te falar daquilo que você conhece. Onde a fumaça há fogo. Onde a fumaça há fogo. Então, fumus comissi delicti é isso. Fumaça do cometimento do crime. Eu tenho indícios de autoria e provas de materialidade, mas isso, como fundamento, como alicerce, não é suficiente para que o juiz decrete a prisão preventiva. O que eu preciso além disso? De que aquele indivíduo sobre o qual pesam os indícios de autoria e as provas de materialidade, de que aquele indivíduo solto seja um risco. Seja um risco para quem? Seja um risco para a ordem pública. O que é risco para a ordem pública? É o indivíduo que, enquanto solto, nós temos ali a inclinação, nós deduzimos que ele vai causar novos delitos. E por que chegamos a essa dedução? Porque nós sabemos que ele já foi condenado antes, por delitos parecidos ou não. Nós sabemos que aquele indivíduo, né, é um indivíduo que a gente suspeita que ele é perigoso, exatamente pelo número de ações penais que há contra ele. Lógico que a ação penal por si só, eu como advogado criminalista, não dou conta de admitir que a ação penal sozinha é um referencial para determinação de prisão preventiva, porque a ação penal qualquer um de vocês podem sofrer. Ah, professor, mas 10 vezes não? Tá, eu também concordo, mas, enfim, vamos levar aqui ao pé da letra, aqui nos termos da Constituição. Então eu estou dizendo para você, tem que ter fundamento. Fumus comissi delicti periculo libertatis. Escreve aí primeiro. Faz o seu garrancho do jeito que você quiser primeiro. Depois você vai escrever bonitinho. Quero que você acompanhe. Então tem que ter indício de autoria, prova de materialidade. E além disso, o indivíduo solto tem que ser um risco. Risco para a ordem pública, quando ele é reincidente, a gente sabe não, né? A gente tem aquela desconfiança de que ele vai causar novos crimes. A reincidência é o nosso suposto. É aquilo que alimenta na gente aquela percepção de que ele vai voltar a transgredir. Há risco para a ordem econômica. Cara, o cara praticou um crime contra a ordem econômica e ele está na gestão da empresa dele. Se ele se manter na gestão da empresa dele, ele pode voltar a causar aquilo. A gente tem elementos que demonstrem isso. Há outro meio, não sei o que, não há. Então prende ele. Então, risco para a ordem pública, ordem econômica, instrução criminal. O que é instrução criminal? É a fase do processo em que defesa e acusação produzem elementos, ouvem pessoas, indicam. Tá. E o que acontece nessa fase? Alguém pode estar sendo ameaçado. Pessoas podem estar sendo chantageadas. Pode estar ocorrendo alteração de provas, destruição de elementos que deveriam constar da investigação. Diante desse quadro, é óbvio que a autoridade policial, é óbvio que o Ministério Público deve agir para impedir esse tipo de acontecimento. Então haveria risco para instrução criminal, vamos prender. Então, ordem pública, quando solto, ele é um risco. Instrução criminal, quando solto, ele é um risco. Aplicação da lei penal. Como assim aplicação? O cara nunca viajou nem para Aparecida de Goiânia. E do nada ele arranja um passaporte para ir para a Europa. Mas, cara, você só arranjou esse passaporte depois que aconteceu esse processo contra você. Depois que você passou a ser investigado. Como assim? Professor, olha, isso aí é fácil, professor. Então, fumus comissi delicti, periculo libertatis. Periculo libertatis é o perigo de que solto é um risco para a ordem pública, ordem econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal.
Se você vai fugir algum dia, eu vou te prender antes, pra você não fugir. A lei penal tem que ser aplicada. Tá entendendo? Fácil. Olha pra tela. Então, olha só. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal. Agora presta atenção. Essa prisão, estamos falando do pacote anticrime. Em qualquer caso, em qualquer das propostas acima, ordem econômica, pública, instrução criminal, aplicação da lei penal, só vai poder ser possível a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime. Olha o que eu pus, ó. Prova da existência do crime, o PREC. E indícios suficientes de autoria, o ISA. Tudo junto é o quê? Precisa, presta atenção. Não tem como você esquecer um negócio desse. É o mnemônico mais fajuto que existe no planeta. Então joga aí de novo na tela. Então o pacote anticrime diz que precisa. É isso. Só você lembrar disso. Vai, professor, como assim precisa? Eu ainda não saquei. Nossa, pelo amor de Deus, joga na tela de novo. Vou te meter a porrada. Prova da existência do crime. Ó, precisa, PR, prova. Existência, C, do crime. E o que mais, professor? Joga na tela, joga na tela. Tá aqui, ó, indícios, vou marcar com outra cor. Vai que você tem problema. Oh, meu Deus. Indícios, vai ficar acima e depois volta. Indícios suficientes de autoria. Olha só. E por último, professor, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. É o periculum libertatis. O perigo de que solto ele provoca um risco contra a ordem pública, econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal. Mas a prisão preventiva só vai ocorrer diante de indício de autoria e prova de materialidade. Mas eu falo indício de autoria e prova de materialidade, eu preciso falar de acordo com a lei. Provas da existência do crime, esse é o pacote. Indício suficiente de autoria. Fácil, não é? Fácil, cara. Fácil. Volta para a tela. Pequenino, mais do que isso, eu quero que você perceba que a prisão preventiva, ela pode ser de caráter inaugural ou ela pode ser subsidiária. Professor, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, eu falo disso desde antes, não foi o pacote que criou isso. Isso sempre existiu. Prisão preventiva inaugural é aquela que você primeiro observa esses fundamentos que eu acabei de falar para você, provas da existência do crime, de suficiência de autoria, estado de perigo provocado pelo investigado ou pelo acusado, contra a ordem pública, econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal. Essa é a prisão preventiva padrão, a inaugural. Aquela que inauguramos a partir desses supostos. Aquela que inauguramos a partir destes fundamentos. Ponto! Mas existe uma prisão preventiva que não demanda essa fundamentação. Tem uma prisão preventiva que ela surge como como se fosse de caráter subsidiário. Simples assim. Pessoal, como se fosse de caráter subsidiário, joga na tela. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Volta aqui. Você está percebendo que nós temos a prisão preventiva, volta para a tela aí, do 312, e temos, deixa na tela, a prisão preventiva 312 para a primeira. Então, ó, são topograficamente distintos. Um no 312, outro no Pará primeiro. Então a do 312 demanda todo aquele raciocínio da fundamentação. A do parágrafo primeiro, joga aqui na tela, demanda o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. O descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Vou mostrar para vocês. Ó, artigo 282. O artigo 282 fala exatamente das medidas cautelares previstas aqui, né, para serem aplicadas. Você precisa, para aplicar uma medida cautelar, necessidade, adequação, esse negócio todo. Mas olha o que diz, ó. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes,
ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial mediante requerimento do Ministério Público. Então eu estou dizendo para vocês que nos termos do que está em azul, ó, do descumprimento de qualquer das cautelares, nós temos aqui o nosso parágrafo 4º. No descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público ou do seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Leia de novo comigo. Eu estou dizendo para você que nós temos aqui, ó, uma prisão preventiva que também poderá ser decretada quando houver descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. O que são outras medidas cautelares? São outras situações que restringem a sua liberdade, mas não comprometem ela demasiadamente, como a prisão preventiva. Prisão preventiva te joga na cadeia. Outras cautelares é colocar em você tornozeleira. É obrigar você a não sair aos finais de semana, é obrigar você a não ter contato com determinadas pessoas, não ir para determinados locais, a não ir para o seu cargo público. Tá entendendo? Então, se você descumprir uma medida cautelar que foi determinada pelo juízo, pode ser que ocorra a prisão preventiva. Então, o fundamento da prisão preventiva foi o descumprimento da medida cautelar. Não foi o fumus comis delicti, não foi o periculum libertatis, nem nada daquilo que aparece no artigo 312. E daí você volta. Aqui dentro, então, no 282, parágrafo 4º, diz: no caso de descumprimento de qualquer dessas medidas cautelares, o juiz, por requerimento, que nós já sabemos do Ministério Público, assistente ou querelante, poderá, e vem, ele pode substituir a medida cautelar por uma outra mais intensa. Então vai parar de sair aos domingos? Não, você não parou? Vou pôr tornozeleira em você. Volta para a tela. Impor outra incumulação, ó, você vai ficar com tornozeleira e não vai poder sair nos finais de semana. Volta para a tela. Ou, em último caso, se perceber que nenhuma dessas medidas vão bastar, aí sim ele vai poder aplicar a prisão preventiva. Tá bom, meu filho? Fechou? Tranquilo, tranquilo, fácil, professor. Professor, entendi, tá claro aqui na minha cabeça, já me mostrou. Agora, segue o barco, filho. Joga na tela. Olha o que nós temos aqui, então. Prisão preventiva e os seus fundamentos. Aquilo que eu falei são fundamentos. Nós temos fumus comissi delicti, nós temos fumus comissi delicti, fumaça do cometimento do crime e perigo libertatis. Mas para! Nós temos agora um fundamento novo. Um fundamento novo que dessume-se do artigo 312, parágrafo 2º, que é a própria contemporaneidade. A gente ainda vai ver isso, tá? Olha só, a própria contemporaneidade. Pacote anticrime, meu filho. Pacote anticrime aí na veia. Lei 13.964. Deixa eu colocar aqui, ó. 13.964. Então, nessa lógica, vou colocar a canetinha. Isso. O fumus comissi delicti é aquilo, ó. Prova da existência do crime. Tá lembrado? Precisa? Indícios suficientes de autoria. Precisa. E o periculum libertatis é o perigo, é o estado de perigo provocado pela liberdade dessa pessoa. É o perigo causado com a sua liberdade, que coloca em risco a ordem pública, o econômico, sucessão criminal, aplicação da lei penal. Mas mais do que isso, senhores, mais do que isso, você precisa, deixa eu colocar aqui em azul, entender que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Vamos ver se você consegue entender. Houve aquele caso do Michel Temer, em que o Michel Temer havia sido preso preventivamente. O que o advogado Michel Temer alegou? Ele alegou simplesmente que a prisão preventiva, muito embora o juiz tenha se utilizado de certa fundamentação, ela não tinha contemporaneidade. Ou seja, os fatos que foram anunciados como fatos que perfazem os fundamentos da prisão preventiva, fumus comissi delicti, periculum libertatis, eram fatos de outrora, anos atrás. Fatos que não permitiam concluir que aquele fato, ou melhor, fatos que não, do qual não poderíamos concluir que eles ainda persistem. Eram situações de outrora que já tinham passado, já tinham sido praticados.
ou havia suspeita de que foram praticados, mas que hoje, na atualidade, não prosperam. Então, como é que eu vou fazer uma projeção de prisão baseada em algo tão longínquo? Qual que é o risco concreto? Qual que é o perigo concreto oferecido pelo Michel Temer naqueles termos acerca de fatos de anos ou meses atrás? Nenhum. Então é necessária a contemporaneidade. Diante disso, volta para a tela. Novamente a leitura. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Meus filhos podem voltar em mim que eu vou beber uma água, meu filho. Aguenta aí, deu um negócio na garganta. Massa, depois a gente corta. Vai lá. Vai cortar não, professor? Eu que mando. Vamos aqui, volta aqui. Perceberam? Então, eu quero que você tome muito cuidado com essas inovações trazidas pela Lei 13.964, de 2019, que é o pacote anticrime. Vamos seguir? Até agora estamos apenas nos fundamentos. Eu li apenas a letra de lei para você, expliquei as condições concretas do fumo como delito, perigo libertatis, falei que dentro do pacote fala de provas de existência de crime, indício, suficiência de autoria precisa, falei de garantia da ordem pública, econômica, instituição criminal, aplicação da lei penal, e somei a essa baliza de fundamentação uma fundamentação à parte, nesse conjunto topográfico, que é a contemporaneidade. E além disso, você percebeu que nós temos uma prisão preventiva de caráter inaugural, baseada nesses fundamentos, e uma prisão preventiva subsidiária, que surge exatamente no contexto de descumprimento das outras medidas cautelares. Pronto, fácil. Volta para a tela. Meu filho, olha o que nós temos agora. Saímos dos fundamentos. Falamos que fundamentos. Depois dos fundamentos, são necessários os requisitos. São necessários os requisitos. Professor, quais são os requisitos da prisão preventiva? Estão no artigo 313. Estão no artigo 313. Disse que a decretação da prisão preventiva vai ocorrer quando? Presta muita atenção nisso. Tudo aí tem que ser crime doloso, ó. Crime doloso, meu filho. Até aqui embaixo tem que ser crime doloso. Tudo tem que ser crime doloso. Mas além de crime doloso, tem que ser crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou ainda, se tiver sido condenado por outro crime doloso. Então calma. No caso de reincidência específica, joga na tela. No caso, vou pegar aqui, de reincidência específica. Reincidência específica. Tem que ser doloso e doloso. Se a sua prova colocar que ele foi condenado anteriormente por crime culposo, com base nessa narrativa, não vai ser possível prisão preventiva. Então larga de ser louco. Se colocar que o crime que você praticou agora é culposo, você também não vai poder ser colocado em prisão preventiva baseado no fato anterior, que era doloso. São crimes diferentes. Culposo e doloso. Tem que ser doloso e doloso. Reincidência específica. Pequenininha, falei para você dos fundamentos. Vou falar para você dos requisitos. Eu li vários. O problema é que você colocou na sua cabeça assim, nossa, tem que ser crime com pena máxima superior a 4 anos. O indivíduo ainda tem que ser reincidente específico e tem que ter cometido violência doméstica familiar contra a mulher, criança, idoso, criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente. Não, filho. Esses requisitos não são cumulativos. Esses requisitos não são cumulativos, eles são autônomos. Então, professor, primeira coisa, crime doloso, com pena máxima superior a 4 anos, sem prisão preventiva? Tem. Em último caso, tem. Mas se o crime tiver pena de 3 anos? Também tem. Em qual sentido? Quando tivermos uma reincidência específica, ou seja, apesar de o crime não ter pena superior a 4 anos, o cara é reincidente específico em crime doloso. Ah, mas ele não é reincidente específico em crime doloso, já vi lá, é primário. A pena de 3 anos. Será que pode ser preso ainda? Preventivamente pode, quando estivermos lidando com violência doméstica familiar contra a mulher. Exatamente porque o Estado quer aperfeiçoar a subserviência, a obediência às medidas protetivas que são determinadas em favor
Volta na tela? De quem, professor? Em favor da mulher. Deixa eu pôr aqui. Em favor da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, do enfermo, da pessoa com deficiência. Sabe como é que você grava isso? As pessoas gostam de memorizar, né? A mulher. Tá, um dia ela fica grávida e tem o quê? Uma criança. Essa criança se torna o quê? Um adolescente. Então, olha só, até ficou fácil. Proteger a mulher, a criança, o adolescente. Aí você pensa, adolescente um dia na vida dele vai virar o quê? Um idosinho, não vai? Um idoso. O idoso pode ser que seja o quê? Um enfermo. Porque tá tão velhinho, tá dando conta de andar. E daí pensa na pior parte, um deficiente ali. Foi jogar bola na vida, ficou com o calcanhar torto, aquela porra toda. Então perceba, todas essas pessoas usufruem, tecnicamente, de medidas protetivas de urgência que tentam exatamente resguardar a sua integridade física e psicológica. Se por um acaso falar para o cara, ó, fica longe do idoso, fica longe da mulher tantos metros, não se aproxima, não ligue, e a pessoa desobedecer, pode receber a prisão preventiva? Pode! Indiferente à pena. A pena pode ser abaixo de 4? Pode! Pode não ser reincidente? Pode! Porque esses requisitos são requisitos autônomos. Ponto! Ponto! Mas aí eu coloquei para você um informativo. Olha o informativo. 632. Olha o que diz o informativo 632. Não se pode decretar prisão preventiva de autor de contravenção. Professor, de onde você está tirando isso? Aqui, ó, meu filho, eu vou ter que gritar com você. Olha o que fala aqui, ó. Seu crime. Crime não é contravenção, jumento. Olha pra cá. Então eu não gosto quando você xinga. Mas eu não xinguei você. Estou falando genericamente. Então crime não é contravenção. Por causa disso que esse informativo deixou aqui claro, ó, mesmo, então não vai ter prisão preventiva nas contravenções, mesmo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e mesmo que tenha descumprido medida protetiva a ela imposta. Esse é um informativo. E logo abaixo eu coloco o informativo 585. Atos infracionais ao tempo em que aquela pessoa era menor, atos infracionais pretéritos podem ser utilizados como fundamento para decretação ou manutenção da prisão preventiva de acordo com o STJ. Tudo mastigadinho para você. Ótimo? Tranquilo? Massa. Caríssimo, pequenino, no próximo bloco a gente persiste, é isso aí. Arrebenta.